Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de Química do segundo ano do ensino médio. Certo, Samuel Hanan, e Salomão, vamos lá? Então vamos dar continuidade aí ao conteúdo sobre fatores que influenciam as velocidades das reações, Nós falamos aí na aula anterior que tivemos sobre alguns fatores, que interferem aí na velocidade das reações, como concentração dos reagentes, superfície de contato e temperatura, certo? Hoje vamos falar sobre os catalisadores, certo? Abram aí a apostila de vocês na página 14, a apostila de vocês, do capítulo 17, página 14, certo? Então, acompanhem aí na apostila de vocês. Pois bem, catalisadores. Catalisadores são espécies químicas que atuam nas reações químicas, aumentando as velocidades das reações pela diminuição da energia de ativação, certo? Energia de ativação, vocês já sabem o que é, porque eu já expliquei nas aulas anteriores, certo? Para isso, eles criam um novo caminho reacional, certo? Um novo mecanismo. Aqui ele coloca um exemplo, de uma reação exotérmica, que eu até desenhei aqui no quadro, certo? Essa reação aqui é exotérmica, certo? Então, entre aqui, X e Y, certo? Então, ele fala aqui, podemos representar a ação dos catalisadores da seguinte forma. Olha só, temos aqui uma reação exotérmica. Uma reação exotérmica é quando a liberação de calor, certo? Então, aqui o gráfico de uma reação exotérmica, certo? Aqui, é o gráfico, é o caminho da reação pela entalpia, certo? Então, aqui tem o meu reagente X e o meu produto Y, certo? Então, o que acontece? Os catalisadores, eles são responsáveis por acelerar as reações, certo? Por eles criarem um caminho mais curto, para aquela reação acontecer, certo? Então, essa reação X produzindo Y, sem o catalisador, olha aqui, sem o catalisador, que é representado aqui pela letra C, sem o catalisador, olha o tamanho da energia de ativação, não é grande? Não é grande essa energia aqui, de ativação? Não é grande? Quando eu adiciono um catalisador para essa reação acontecer mais rápido, olha a minha energia de ativação diminuiu, olha só a minha energia de ativação diminuiu. E pelo fato da minha energia de ativação ser menor, a minha reação ela vai ocorrer mais rapidamente, certo? Então, na ausência do catalisador, a reação ocorre lentamente e na presença do catalisador, a reação ocorre mais rapidamente, certo? Então, o caminho da reação na ausência do catalisador é maior e o caminho da reação com o catalisador aqui, é menor, certo? Correto? Então, ele comenta aqui mais, observe que a reação de transformação do reagente X em produto Y pode ser feita por dois caminhos, C ou D, certo? As energias de ativação para atingir o complexo ativado nos dois caminhos são diferentes, não é mesmo? Para o caminho C temos a energia de ativação A1, para o caminho D temos a energia de ativação 2. A maior é a C, e a menor é a D, certo? Então, a diminuição da energia de ativação do processo de conversão de X em Y é resultado da ação de um catalisador, certo? Então, aqui ele até coloca uma equaçãozinha, aqui, com o mecanismo de reação, com o catalisador. Com o catalisador, a reação ela vai acontecer mais rapidamente. Quando, X
catalisador, né? Vai formar, ó, eles vão se juntar, ó, X mais o meu catalisador, o meu reagente mais o meu catalisador, eles vão se ligar, certo? E aqui, ó, esse meu reagente se ligando aqui, ele vai reagir, ele vai formar o meu produto, que é o meu Y. O meu catalisador, ele vai ser o quê? Ele não vai ser destruído, ele vai se regenerar. O catalisador, ele não é destruído e nem consumido, ele vai se regenerar, ele vai se restabelecer, certo? Então, ó, lembra lá a lei de Hess? A lei de Hess, né, que a gente cancela. Pela lei de Hess, como é que ficaria? Ficaria aqui, corta aqui, catalisador, catalisador, ficaria justamente a reação X produzindo Y, certo? Correto? E aqui ele comenta, ó, o catalisador cria um caminho alternativo para o processo racio-reacional. Ele entra no processo, participa dele gerando intermediários com volumes de energia de ativação menores e é regenerado no final, ou seja, o catalisador ele não se perde, né? Ele não se consome, ele se regenera no final, olha aqui, ó, se regenera no final, certo? Como os catalisadores, né, participam ativamente dos processos reacionais e são regenerados em uma das etapas de finalização, podem ser utilizados várias vezes, certo? No entanto, após muitas catálises, esses dispositivos perdem eficiências e é necessário substituir eles, certo? Então, em um experimento, né, da batata aqui com o iodeto de potássio, né, quando a gente adiciona ali, né, a batata junto com o iodeto de potássio, ele funciona, né, o iodeto de potássio, o catalisador, ele funciona como catalisador no processo de decomposição da água oxigenada, né? Na ocasião, né, a gente estuda aí a relação da velocidade com a concentração de água oxigenada. Mas também essa decomposição na ausência e na presença do catalisador, né? Como a gente acabou de ver aqui, certo? Então, as reações demonstram, né, esses processos, né, que eu coloquei aqui, ó, processos de decomposição da água oxigenada usando aqui o iodeto de potássio como catalisador, certo? Eu coloquei a mesma equação aqui, ó, que está na apostila de vocês, certo? Então, ó, aqui tem a minha equação, tem aqui minha água oxigenada, certo? Aqui eu coloquei aqui, ó, o meu catalisador junto com o meu catalisador, que é o iodeto de potássio, certo? Aí, ó, ocorreu aqui formando aqui água, né, e um composto óxido, certo? Então, essa aqui é uma reação com catalisador. Mas a reação sem catalisador, olha a reação sem catalisador, tem água oxigenada, né, aquosa. Aí quando a água oxigenada ela é submetida aqui à temperatura ambiente, ela vai se decompor em água e oxigênio, certo? Naturalmente, isso sem catalisador. Com catalisador, eu pego a minha água oxigenada, né, adiciono aí o meu iodeto de potássio e vai formar o que? Água e um composto óxido, certo? Aí, ó, o que acontece? Minha água oxigenada, aqui, ó, reagiu, né? Aí, ó, a gente inverte a equação, ó. Lembra da lei de Hess, que a gente inverte a equação? Inverteu a equação, certo? Aí veio aqui, ó, veio pra cá o óxido, né? Aí a água oxigenada, ela se decompôs aqui, ó, em água e oxigênio, e aqui o catalisador no final se regenerou, ó, o iodeto de potássio, certo? Ele se regenerou. E qual vai ser a equação resultante disso aqui, ó? Qual vai ser a equação resultante disso aqui? Vamos lá. Pela lei de Hess, que a gente aprendeu nas aulas passadas. Vamos lá passar a vara. Tem aqui
aqui, vamos aqui. Peróxido, né, de hidrogênio. Tem peróxido de hidrogênio aqui? Não. Vamos aqui, iodeto de potássio. Tem aqui? Tem, então cancela. Cancelou o iodeto de potássio. Tem H2O aqui? Não, então não cancela. Tem esse óxido aqui, KO, aqui? Tem, então cancela. Certo? Vai sobrar o quê? Vai sobrar, ó, 2 moléculas de água oxigenada. Então, vou colocar aqui, ó, 2 moléculas de água oxigenada, né? Aquosa. Certo? Ok? O que mais? Vai formar aqui, ó, a minha, ó, quantas moléculas de água eu tenho aqui no meu produto? Eu tenho 2. Então, ó, 2 moléculas de água, mais o meu gás oxigênio, certo? Então, olha só, com o catalisador, a reação ela é mais rápida. Perceberam que a reação ela é mais rápida? Né? Com o catalisador, a reação ela vai ser mais rápida. Sem catalisador, a reação vai ser mais lenta. Certo? Ok? Então, os catalisadores, tem 2 tipos de catalisadores. Tem catalisador homogêneo, né? E catalisador heterogêneo, certo? Né? Que são chamados tipos de catálise, né? Catálise homogênea e catálise heterogênea, certo? Na catálise homogênea é quando, olha só, aqui a gente observa os estados físicos da matéria. Isso eu já expliquei bem lá no início, lá das nossas aulas, certo? Quantos estados físicos da matéria nós temos? 3. Sólido, líquido e gasoso, certo? Então, olha só, na catálise homogênea, né, os reagentes, os estados físicos do reagente tem que ser igual ao estado físico do catalisador, certo? Então, aqui tem um exemplo, olha aqui, ó. Aqui essa molécula aqui é gasosa, o oxigênio é gasoso e o gás aqui, ó, NO, é gasoso. Então, quando os reagentes estão no estado físico gasoso e o catalisador também está no estado físico gasoso, ele é uma catálise homogênea, certo? Mesma coisa aqui se fosse tudo sólido, o reagente sólido e o catalisador sólido, seria uma catálise homogênea. Mesma coisa se fosse líquido aqui, ó, se fosse os reagentes todos eles líquidos e o catalisador líquido, seria uma catálise homogênea, certo? Gente, catalisador a gente sempre representa, não tem a setinha que a gente estudou, a setinha aqui, ó, a setinha que forma reagente fulano reage com ciclano, forma beltrano, né? Essa setinha significa forma, né? De formação, reage, né? Então, em cima dessa setinha que a gente coloca o catalisador, certo? É em cima dessa setinha que a gente coloca aqui o catalisador. Essa é a representação segundo a IUPAC, certo? Então, outro tipo, né, de catálise é a catálise heterogênea, certo? Na catálise heterogênea ocorre o seguinte, é quando os meus reagentes, né, os estados físicos dos meus reagentes é diferente do estado físico do meu catalisador, né? Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui essa molécula aqui é gasosa, olha aqui o G gasoso, gente, ó. G é gasoso, L é líquido e S é sólido, certo? A gente representa dessa forma, tá? As moléculas, os estados físicos das moléculas em uma equação química, certo? Então, ó, se vocês observarem, essa molécula aqui é gasosa, né, dos reagentes, essa outra molécula dos reagentes também é gasosa, mas quando a gente olha aqui para o catalisador, olha que o catalisador ele é sólido, ele é sólido, então ele vai ser o quê? Uma catálise heterogênea, porque os estados físicos, né, dos reagentes é diferente do estado físico do meu catalisador. Mesma coisa,
Se aqui, ó, se os meus reagentes fossem todos líquidos e o meu catalisador fosse sólido, seria também heterogêneo, né? Ou se aqui fosse gasoso, os meus reagentes fossem gasosos e aqui o meu catalisador fosse líquido, seria também uma catálise heterogênea, certo? Tudo certinho? Entenderam? Então, ó, repaginando aqui na página 17, ele comenta um pouco sobre os catalisadores biológicos, certo? Acompanhe aí no livro de vocês. Os catalisadores biológicos aumentam a velocidade das reações químicas nos meios vivos. Um exemplo de catalisador biológico são as enzimas, né? Proteínas que participam de processos biológicos, aumentam a velocidade das reações e não são consumidas durante o processo. O esquema a seguir mostra de maneira simplificada, né, a atuação de uma enzima da catálise biológica, conhecida como chave fechadura, certo? Então, vocês observando aqui, ó, tem o substrato, né, e aqui a enzima. O substrato, ele vai se ligar à enzima, né, e essa enzima vai quebrar esse substrato, né, formando aqui os produtos. Ó, a enzima, ela vai quebrar e dividir esses dois substratos que estão unidos, ó, e vão formar esses dois produtos diferentes, certo? Então, olha só, anticatalisadores, acompanhem aí. Em algumas situações é interessante retardar a velocidade das reações químicas. Por isso, né, podem ser usadas espécies químicas que atuem como anticatalisadores, venenos ou inibidores. Por exemplo, na indústria alimentícia são utilizados aditivos com o objetivo de retardar a deteriorização dos alimentos, certo? Então, tem outro tipo também que é a autocatálise, né, que é onde ocorre, né, quando os produtos de uma reação atuam como um catalisador da própria reação. Os produtos, ó, da reação atuam como catalisador de toda essa reação aqui química, certo? A reação é cada vez mais rápida conforme vai progredindo até que pelo menos um dos reagentes se esgotem, certo? Então, é como se cada produto desse reagisse com cada reagente desse. E quantos reagentes tiver aqui, ele vai reagir com os produtos. Os produtos vão reagir com os reagentes. Enquanto tiver reagente aqui, ele vai reagir, certo? Até acabar os reagentes, certo? É isso que ocorre na autocatálise, certo? Então, olha aqui, ó, aditivos químicos, certo? E a conservação dos alimentos. É bem interessante vocês observarem isso. Ó, ao adquirirmos alimentos ou bebidas, devemos observar o período de validade desses produtos. Não só desses produtos, gente. Quando vocês forem ao supermercado, vocês têm que ver a validade dos produtos, né? A data de fabricação é a validade. Não é só pegar da estante e colocar lá no carrinho, não. Tem que ver a validade, certo? Então, alimentos fora do período de validade podem estar deteriorados, aumentando o risco de causar intoxicações ou doenças, certo? Ao serem ingeridos. Para manter a durabilidade dos alimentos em conserva, são acrescentados aditivos químicos, certo? E esses aditivos químicos são chamados de conservantes ou antioxidantes. A quantidade de aditivos que deve ser acrescentada depende do tipo de produto e da velocidade de degradação do aditivo, certo? Mas o que seria aditivo, né? Aditivos são substâncias que, quando adicionadas, né, aos alimentos, têm o propósito de manter ou modificar o seu sabor, né? Ou melhorar a sua aparência ou aumentar o seu prazo de validade, certo? Alguns aditivos, né, são utilizados há séculos, como o sal e o vinagre. Gente, o sal, por que o sal, né? O sal, ele é usado para conservar carnes, não é? Quando a gente coloca carne, né? Quando não tem, isso acontece muito no interior. Quando tem lá, né, colocam as carnes lá, quando não tem um freezer,
ou uma geladeira, eles entuiam com muito sal grosso, colocam bastante sal grosso e aquela carne ela se conserva, certo? Por isso que o sal ele é um tipo aí de conservante, né, que conserva os alimentos, certo? Então aqui tem uma questãozinha do Enem, né? Questãozinha do Enem. E vamos resolver juntos essa questãozinha do Enem. Vamos lá, acompanhem aí. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito tempo quando submetidos à refrigeração, ou seja, quando eles são resfriados, quando eles são congelados. Então, essa propriedade, né? Essa é a propriedade da temperatura, certo? Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação dos alimentos, de certos alimentos. Então, aqui na primeira ele fala em relação à temperatura, né? A gente não coloca a carne, né? O frango, o porco, lá no congelador, eles ficam durinhos para eles se conservarem. Então, esses são os fatores, né? É um fator, esse na primeira aqui, o fator temperatura, né, que influencia aí no retardo da reação química, ou seja, no retardo da degradação dos alimentos, é a temperatura, certo? Segundo, um procedimento muito comum utilizado em prática de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Quando a gente corta os alimentos, lembra? Quando a gente aumenta a superfície de contato, né? Quando a gente aumenta a superfície de contato, a gente não aumenta a velocidade da reação. Então, quando eu coloquei lá, quando eu triturei lá a vitamina C, né? E coloquei lá no copo quente e no copo frio, né? Então, quando eu triturei e coloquei no copo, os que estavam trituradinhos, eles reagiram, eles se dissolveram mais rápido do que o que eu coloquei inteiro. Então, quando a gente aumenta a superfície de contato, né, a gente aumenta a velocidade das reações. Então, a primeira é a temperatura, a segunda é a superfície de contato. Terceiro, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas, né? Olha só, na preparação de iogurte adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. Então, essas bactérias, elas estão agindo aqui como catalisadoras, né? Que aceleram aí as reações envolvendo açúcares e proteínas. Então, o fator aqui é catalisador. Então, o primeiro que a gente leu foi temperatura, né? A segunda, superfície de contato, e a terceira, catalisador. Qual das questões está certa aqui? Vamos ver aqui. Letra A, temperatura, superfície de contato, concentração. Não. Concentração, não, já descarta. Temperatura, superfície de contato e catalisadores. É essa aqui, ó, é a letra C, é a questão correta, certo? Então, gente, frente a isso, vocês vão fazer o exercício, a atividade da página 19 e 20 aqui do livro de vocês, ó. 19 e 20, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje